O iPod apresenta... Eu conheci a minha convidada desse episódio há menos de um mês. Na verdade, eu nem esperava conhecê-la. Sabe aqueles encontros inesperados que pegam a gente de surpresa? Pois é, só que a Pablina me pegou de jeito. Aliás, eu garanto que isso acontece com todo mundo que tem a oportunidade de conhecê-la. Bem difícil escutá-la sem sentir raiva, pena, compaixão, mas acima de tudo, admiração. Daquelas histórias à cara do Na Boa, afinal de contas eu apresento aqui pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E a Pablina é a junção de tudo isso. Como uma pessoa com a história que tem, foi tendo ideias de um extremo ao outro e chegou onde chegou. E é o que é. Eu não vou me prolongar muito não, porque é com muito orgulho que eu abro esse espaço para que mais e mais pessoas possam escutar a Pablina. Eu estou muito feliz de ter você aqui e poder te apresentar, Pablina. Oi, Silva, para mim é uma honra estar aqui junto com você no Na Boa e contar um pouco da minha história para os ouvintes. Pois é, então, por favor, comece aí me contando quem é você. Eu não sei se a gente começa falando quem é você hoje ou como você se tornou essa pessoa. Geralmente, como é que você faz isso aí? Porque tem várias Pablinas para a gente apresentar, né? Exatamente. Então vamos falar quem sou eu hoje e depois a gente volta um pouquinho lá no passado? É com você, vai lá. Eu me chamo Pablina Veloso, tenho 40 anos, sou uma mulher parda, considerada negra, tenho 1,72 de altura, estou com os cabelos cacheados, cabelos naturais até o ombro, estou com um fone branco no ouvido, uma blusa preta da minha empresa, dá uma levantadinha para o pessoal ver, Ateliê Sol Tranças Afro, sou CEO do Ateliê Sol Tranças Afro, do Ateliê Sol Social, porque não tem como uma empresa ser gerida sem ter o seu lado social. Até porque eu vim do social também. Hoje eu tenho 2 unidades, uma no meu bairro, que é a comunidade do bairro Taquaril, aqui na região leste de BH, e a outra no coração de Belo Horizonte, na Galeria Ouvidor. E essas unidades, ela comporta aí 9 mulheres, todas essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, que foi formada por mim, com um curso social. E qual que é o foco? O foco é formar essas mulheres, empregar essas mulheres, por mais que elas não queiram trabalhar no mercado das tranças, trabalhar em unidades de salões, de ateliê, elas podem trabalhar dentro de casa e se tornar independente economicamente. Eu falo isso por quê? Porque temos muitas mães atípicas, né? Que cuidam de casa, tem algum ente querido, então não pode sair para fazer atendimento a domicílio, e nem mesmo para ter uma jornada como CLT. Então tem como ela ganhar o seu dinheirinho dentro de casa. E hoje eu sou formadora pelo Instituto Responsa. O que é o Instituto Responsa? O Instituto Responsa, ele é voltado para pessoas egressas do sistema prisional. Ele capacita e qualifica essas pessoas para o mercado de trabalho. Apresenta também proposta para empresas, com indicadores apontando que essa pessoa teve uma melhoria pessoal e que ela é digna, sim, de uma oportunidade. E eu entro como formadora. Então, através do Instituto Responsa, eu tenho o projeto Transista Responsa, que a gente já formamos mais de 4.000 mulheres e pessoas. O foco principal é mulheres. Mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres egressas do sistema prisional, porque a gente acredita no Brasil mais igualitário. E a gente sabe as comunidades como mais de 60 morros. Alto Veracruz, Taquaril, Papagaio, Morro do Papagaio, Serra, Morro do Cantagalo, no Rio, Rocinha, Vigário Geral, Vidigal, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Complexo da Penha. São tantas comunidades e vai para além disso. A gente atravessa muralhas, né? A gente também entra nos presídios, porque a gente entende que tem que começar uma mudança lá de dentro. Para quando essas pessoas saírem para fora, elas têm uma opção, poxa, eu não sei somente cometer crime. Eu ganhei um curso lá, será que eu consigo ganhar um dinheiro aqui? Porque veio uma mulher aqui com uma história que foi transformada e uma história que pôde me inspirar. Então é aí que entra a minha história. Maravilhosa, né? Tem um porquê tudo isso, né? Quando você fala, eu cuido de mulheres em vulnerabilidade, egressas, mães atípicas e que sofreram também algum tipo de violência, tudo isso
passou pela sua vida também, né, Pablina? Exatamente. Hoje eu sou assim, uma mulher que eu tenho destaque em lugares que eu consigo ocupar hoje. Eu já fui premiada como uma das melhores transistas do nosso estado, na maior vitrine de empreendedorismo, que é a Expo Favela Minas. Foi a primeira edição, 2023. Já recebi menção honra ao mérito dentro da Câmara para nossa categoria, porque agora nós transistas temos uma categoria, né? Somos transistas e recebi essa honra ao mérito e para mim foi muito gratificante estar lá, a primeira honra ao mérito para a categoria de transista e estar representando toda essa classe. Porque é uma classe, sim, que vai na raça e tem toda uma história. E quando a gente fala de trans, a gente está falando de tecnologia ancestral, da estética negra. É verdade. Exatamente. Mas não é somente uma estética negra. A gente trança qualquer um. Porque ali a gente tem uma oportunidade de educar. E eu tenho um ditado que é o seguinte: não é sobre fazer uma trança, é sobre fazer uma cabeça. Porque eu tenho que desconstruir ali muitas coisas que foram projetadas há muito tempo atrás. Então, para mim, é uma honra ter a confiança de cada pessoa para eu colocar a mão na cabeça, para eu trocar uma ideia. Hoje eu tenho um cargo também de liderança da CUFA aqui na minha comunidade, porque o pessoal me colocou como uma liderança. E eu só queria fazer o bem, porque no meio desse caminho eu recebi o bem. Então aí que entra o ateliê social. Então bora lá, vou voltar um pouquinho no meu passado. Só quero relembrar aqui, relembrar quem está nos escutando, que tem um episódio exclusivo sobre o Expo Favela, explicando o que é o Expo. Ano passado eu estive lá, eu fiz uma cobertura, apresentei alguns convidados lá, junto com a equipe também, com a Caiete, com o Di, foi super bacana. Conversei com a Marciele, com todo mundo ali, né, o Barroso, que a gente mostrou a potência que é esse evento, né? Agora, para você chegar até ele, teve aí uma grande construção e desconstrução da Pablina, né? Exatamente, não podemos deixar de falar da Marcele Duque, né? Que para mim ela é uma referência. Para mim também. Ela consegue potencializar outras mulheres, delegar funções de forma justa. Então, a Marcele, eu tenho como ela referência estadual e nacional para mim. E para eu chegar a esse lugar de destaque, eu tive que me quebrar por inteira. Por quê? Eu vim de uma família, eu era uma criança, vamos falar aí, da infância. Não vou nem enfocar, depois eu digo um pouco mais da adolescência. Eu vim de uma família que era criminosa. Então, crescer, cometer crimes, para mim, era normal, era comum. Porque meu pai era traficante, minha mãe era estelionatária. Um mentia, o outro roubava, o outro vendia droga. Então, essa foi a minha realidade. E nesse meio tempo, o meu pai, que tinha umas condições maior, ele arruma uma outra esposa, mais nova. Porque eles têm duas, três famílias. Eles podem, né? É o lance aí do machismo. E minha mãe fica depressiva, só que na época não tínhamos um diagnóstico de depressão. Então minha mãe, aquela mulher bonita, deslumbrante, ela se entrega ao álcool e começa a fazer o uso abusivo de álcool. E era uma escadinha. Éramos 5 irmãos e uma prima adotada, que a minha mãe pegou no hospital, adotou e criou ela. Porém, nesse meio tempo, a gente começa a ficar jogando. E a minha casa, ela se torna ali um ambiente, como que eu digo? Um ambiente que não era propício para a vivência, principalmente de crianças. Então, minha mãe começa a trazer alguns amigos e ali começa a surgir alguns abusos, uma coisa que para mim era normal. Porque todo dia chegava um homem, tocava em alguma parte minha, me acariciava, beijava até mesmo na boca. Até eu entender que aquilo não era normal. Quando eu fiz 9 anos, eu já tinha plena convicção que eu estava sendo abusada. Porém, eu já era uma criança que tinha um pouco mais de maldade, porque eu fui treinada para isso. Alguém te falou sobre, você contou para alguém e alguém te falou isso se chama abuso, ou você foi sozinha percebendo que aquilo ali não era normal? Eu fui sozinha percebendo, porque eu já tinha ouvido falar na escola, né? E eu tinha me evadido da escola na quarta série, que foi praticamente nessa idade. Então, não prestava muito atenção na escola também. Só que Ah, eu fui percebendo que eu não poderia aceitar aquilo, que não era normal. Porque não era só homens, também tinha mulher. Tinha uma mulher,
uma moça que tomava conta da gente e que eu lembro que depois, na maior idade, que eu fui lembrar que ela também abusou de mim, porque naquela época eu não lembrava dela. Mas agora, depois de um tempo que eu me tornei mãe, que eu lembrei que ela também tinha abusado de mim, e se abusou de mim, que era a segunda filha mais velha, também abusou dos menorzinhos, porque éramos escadinhas, né? E nisso minha mãe fica dependente do álcool e não consegue pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então a gente foi crescendo jogado. Nesse meio tempo, eu entrava numa padaria, no supermercado e pegava um biscoito, uma fralda, um pão. Então já fui ficando conhecida por esses pequenos delitos na comunidade. Porque eram delitos de sobrevivência. Errado? É errado. Mas foi me passado que eu tinha que fazer aquilo e por sobrevivência eu sabia fazer muito bem aquilo. Aham. Porém, eu pego uma maioridade, 11, 12 anos. Aí eu já começo a roubar, porque praticamente já tinha ficado viciada e gostava muito daquela adrenalina, né? Então eu ia para o bairro Santa Teresa, Horto, Santa Efigênia, Sagrada Família, e cometia pequenos furtos, como roubar uma correntinha de uma moça, roubar uma bolsa de uma madame, esperar uma garagem abrir, ir lá entrar na casa, fechou a garagem, o carro saiu, entrava escondido, nem sabia se tinha cachorro, olha o risco. Isso eu estou falando de 10 aos 12 anos, e isso é verdade. Eu tenho toda a minha comunidade que consegue provar e confirmar isso. E, porém, isso foi ficando vicioso. Era uma coisa que eu já estava gostando de fazer. E eu já entendia que isso não era normal. Eu não era a criança que aprendeu isso com 7 anos, que é a idade que eu lembro. Então, comecei a fazer isso e tive a minha primeira passagem. Inaugurei o Centro de Reeducação Social São Jerônimo. Eu e mais 3 conhecidas, que foi a Michele, Com quantos anos? com 12 anos de idade. 12 anos, tá. Com 12 anos de idade. E, para além disso, eu tive várias passagens na menor idade. Foi várias passagens. Passagem de 45 dias, de 3 meses, 6 meses. E a última foi de 1 ano e 3 meses, que eu me lembro. E foi quando eu estava completando a maior idade. Aí, meu sonho era ser mãe. Tive um filho, Deus permitiu que eu tivesse um filho. Comecei a trabalhar. Qual que era a chance de eu trabalhar? Todo mundo sabia que eu era uma menor infratora, que eu estava aí já me tornando uma maior idade. Então, aos 19, eu sou mãe. Aí, meu pai tem um ponto de carro, de lavar carro na área hospitalar. E eu fui para lá lavar carro e olhar carro. Os doutores me tratavam super bem, então eu fui mudando um pouco ali aquela concepção de vida que eu tinha, né? E ser mãe, para mim, estava sendo tudo. Porém, nesse meio tempo, eu perco meu irmão, de 16 anos. E daí eu começo a usar drogas. Então, aquilo que era o meu sonho, eu não tive força. Eu usei tanta droga porque eu cheguei praticamente a abandonar o meu sonho, que era o meu filho. Ele veio da maneira que eu imaginei ele, aquela coisa mais perfeita. Deus me deu. Ele sabia o meu desejo. Porém, eu não tive forças para continuar e eu estava falhando igual minha mãe falou com a gente. Minha mãe foi a bebida e eu estava indo para as drogas. Passa um pouco de tempo, eu vou presa, chega lá dentro, gente, sinceramente, é muito difícil ressocialização dentro do sistema prisional. A realidade lá é totalmente diferente. E a gente sabe, existem indicadores que apontam isso. E quando eu chego lá, digamos que lá é a faculdade do crime. Então, se eu roubava, eu saí de lá vendendo droga. Eu já deixei de usar droga, porque, nossa, fulano tinha um carro, então eu quero também ostentar, eu quero ter um carro, eu quero viver bem, quero comer bem, eu quero viajar. Esse era o pensamento. E saí de lá vendendo droga. Fui presa de novo, cumpri mais 4 anos. Na primeira vez 2, na segunda 4. Saio novamente. E quando eu saio, eu faço um assalto. E os ex-parceiros do crime foram presos e eu fiquei foragida. Nisso que eu fiquei foragida, né, esse assalto ele se tornou um sequestro. E eu fiquei foragida porque eu sabia que eu poderia ficar muito tempo presa e eu engravido nesse meio tempo de novo. Só que essa não foi uma gravidez desejada, assim, sabe? Aconteceu. Nisso que eu engravido, eu fiquei com muito medo deles me pegarem. E eu comecei a fazer algumas faxinas e usar nome falso, e eu não queria mais me envolver nessa vida. E eu vou ganhar em São Paulo. Quando eu vou ganhar minha filha em São Paulo, eu sou denunciada. Então, quando eu queria mudar, tipo, você vai pagar, sabe? Foi a primeira vez que você falou assim, eu quero mudar. Desse jeito não dá pra continuar.
Que aí você foi para São Exatamente. Paulo, usou um outro nome justamente para não ser atrelada àquela Pablina que todo mundo já conhecia. Isso. Mas não existe como mudar fazendo o errado. Para você mudar, você tem que corrigir. Não existia uma mudança eu usando o nome falso. Era um crime. Então eu vou para lá para ganhar minha filha e sou denunciada. Alguém fez esse favor para mim. Na época eu fiquei muito triste, eu fiquei muito nervosa também. Mas hoje eu entendo que era necessário tudo isso acontecer para vir a minha transformação de vida e com a minha melhoria pessoal. É uma questão de moralidade, é o que havíamos falado naquele encontro. Então tudo começa pela moral. Quando você começa a entender que você tem que melhorar. O ser humano ele tem que evoluir. E para isso entra o quê? A educação. Quando eu vou presa, eu vou para Tupi Paulista, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Então lá foi assim, a pior prisão que eu passei. Lá eu falei, aqui é o meu fim. Se eu não mudar aqui, eu não mudo mais. E eu já vinha dando trabalho desde a menor idade. Se perguntar ao pessoal da segurança pública, acredito que a maioria já estão aposentados, mas todos conheceram a Pablina do passado. E quando vê a Pablina agora, poxa, será que é ela mesmo? Aí me convida para palestrar no Ministério Público, na Faculdade de Direitos Humanos, na Defensoria Pública. Por quê? Esse pessoal acreditou na transformação. Esse pessoal sabe a realidade que é de lá de dentro. Mas voltando ao cárcere, aí lá eu comecei a estudar. Eu fiz um ensino fundamental, que eu havia parado na quarta série com 9 anos, e fiz um ensino médio. E quando eu saio dessa penitenciária de segurança máxima, que é lá no fundão de São Paulo, para quem apronta mesmo, sabe? Aí eu vou para a capital. Na capital eu fico só 3 meses e vou para o Butantã, semiaberto. Quando eu chego lá, eu vejo uma fila enorme. O que é isso? A fila do Mackenzie. Eu falei, o que é o Mackenzie? Poxa, eu era tão leiga que eu nem entendia de faculdade. Mackenzie é a Universidade dos Playboys aqui de São Paulo. Eu falei, é isso. Essa é a minha oportunidade. Entrei na fila, fiz 5 seletivas, no meio de quase 4.000 mulheres, gente. E passei em todas. Selecionaram 15 mulheres. Eu fui a primeira liberdade desse projeto. Foi um projeto pioneiro de pesquisa e ação, um projeto de extensão dentro da faculdade. E quando eu saio, esse projeto ali seria só para o estado de São Paulo. E quando eu saio, eu vou lá na faculdade, eu poderia ter vindo embora rapidamente para o meu estado, eu vou lá e peço uma oportunidade, peço para conversar com os professores e eles me atendem. Falou, Pablina, o projeto a partir de hoje, ele vai ser AD, para pessoas realmente, para aquelas pessoas que realmente querem mudança de vida. A gente está acreditando em você e a gente precisa de você. Você tem noção disso? Falei, professora, essa é a doutora Ana Lúcia Vasconcelos, né? Ela é esposa do reitor Marco Túlio da universidade. Eu falei, professora, eu que preciso de você. Essa é uma oportunidade, sim, que eu nunca imaginei ter na minha vida. Então, eu fui agarrando essas oportunidades com as mãos sem soltar. E lembrando, quando eu entro no Mackenzie de tornozeleira, porque eu estava no cárcere, que eu entrei naquela biblioteca, gente, pensa, a maioria das pessoas fala que o crime é ilusão, né? Uma ilusão é algo que te ilude mesmo. O Mackenzie foi mágico. Então, a educação ela é transformadora. E para além da educação, eles me acolheram com amor. Eu me senti pertencente. Sabe quando você entra num lugar que você não se sente pertencente? Aquela não foi a minha situação. Eu imaginei que seria assim. Porque eu já era acostumada a viver assim. Por isso que eu era daquele jeito também. E quando eu me senti pertencente, eu chego aqui em casa, em Belo Horizonte, eu vejo minha família toda tinha mudado de vida. Não fazia mais sentido só eu continuar. E vou conhecendo ali as ferramentas, mapa mental, conceitual, Windows, Word, infográfico, Canvas. E eu fui me deslumbrando naquela magia, naquela aventura toda. Ia para São Paulo de 3 em 3 meses, pedi autorização no fórum para poder ir fazer as provas. Foi a primeira liberdade a concluir o ensino. Eu e a Carla, que era do interior de São Paulo, de Barretos. E a turminha nossa chamava a gente de da roça. Eu, pelo fato de ser de Minas, e ela, pelo fato de ser do interior. As da roça conseguiram concluir, porque era uma oportunidade única que nós tivemos.
E hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Digo que eu sou um case de sucesso deles. O ano passado, em dezembro, nós entramos dentro do Butantan, que foi o presídio que eu saí, que eu ganhei a bolsa. E ali eu entro para falar de aprendizagem que transforma e seu impacto social. E eu entro palestrando para aquelas mulheres. E quando meus professores veem eu falando, Mackenzie foi junto, eles falam, Pablina, quando você vivia no passado, então era nível hard, porque elas te ouviram com tanta atenção. Eu falei, pois é, eu descobri que eu tenho essa capacidade de liderar, e a gente já tem noção quando a gente tem uma capacidade de liderança, né? E hoje eu uso para o bem. Não, a sua história, Pablina, ela é tão incrível. Eu tenho certeza que essa é a segunda vez que eu estou escutando, né? A primeira que eu escutei, a gente não conseguia nem respirar, agora eu estou escutando de novo e é o mesmo sentimento. Porque são tantas lições em uma história só, né? Porque a gente mostra o seguinte: você teve possibilidades na sua vida, poucas, mas você teve, você escolheu o caminho aparentemente mais fácil, mas foi o mais difícil, né? E a sua história comprova isso, as consequências que você teve. Mas muitas vezes quem está de fora olha e fala: ah, tem a escolha, faz porque quer, e não, não, né? A forma como você foi criada, o contexto que você estava inserida, né? Tem um porquê você ter agido da forma como você agiu. E o poder transformador da educação. Mas eu acho que de nada adianta se não fosse você também decidir mudar, você enxergar essa possibilidade e esse poder realmente que a educação tem, né? De transformar, e olha como que ele mudou completamente a sua vida, a da sua família, né, dos seus filhos hoje e dos filhos deles também que vão chegar daqui a pouco também, ou seja, você mudou toda uma trajetória que lá atrás parece que já estava ali predestinada, né, que não tinha outra solução, que não tinha outra opção a não ser aquela que os seus pais escolheram, né? E você fala muito bem dos seus pais, apesar de tudo que eles passaram e que eles fizeram você passar também, você tem uma visão também muito peculiar das escolhas que eles tiveram, né? Vou falar um pouco. Eu falo dos meus pais, mas falo com respeito, porque eu entendo que meus pais não eram pessoas normais. Eu entendo que havia algum problema ali. Pode ser falta de conhecimento também, porque foi o conhecimento, foi a educação que me libertou. A educação que virou aquela chave. Mas meu pai, para mim, eu tinha ele como meu herói. Então é assim, existe um mandamento que eu acredito muito, e eu gosto de falar. Honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias prolonguem sobre a face da terra. A minha mãe, eu não tive essa oportunidade, porque minha mãe, eu perdi ela cedo, ela tinha 44 anos, eu tenho 40. Minha É. mãe foi muito cedo. Mas quando eu saí pós-cárcere, meu pai está acamado. Ele sofreu 3 AVC, ele estava esquizofrênico, com Alzheimer, então ele não conhecia quase ninguém, os filhos dele conheciam. E houve uma época que eu falei lá que meu pai trocou a gente por uma outra família. E quem cuidou do meu pai? A família trocada, os primeiros filhos. Quem cuidou do meu pai foi um filho que é cadeirante hoje, que inclusive ele está para fazer uma cirurgia muito trágica agora no Hospital da Baleia, que é amputada a cintura para baixo, porque ele está com uma infecção que é osteomielite, é uma infecção muito... a bactéria ela é autoimune, né? Estamos aqui em oração por ele. E quem cuidou foi o Michel, a Morgana, o Emanuel e a Pablina. Foram os filhos que lá atrás, ele, por alguma emoção, ou talvez por alguma razão, ele deixou a gente para formar uma outra família. E a gente cuidamos com muito amor. Então, Sim. eu tive ainda essa oportunidade de honrar meu pai em vida, sabe? E para além da educação, Silva, entra o lance da melhoria pessoal, que é a questão da moralidade. Eu não quero mais isso. O que me salvou? Maternidade, Silva. A minha vontade de ser mãe, porque eu havia falhado várias, inúmeras vezes. Mas eu não queria mais falhar, independente de qualquer situação. Eu poderia dormir no chão com eles. Mas eu não queria mais falhar, eu queria os meus filhos de volta. E quando eu resolvo mudar, eu consigo pegar os meus filhos. E para além disso, eu consigo ter um novo filho e ter a oportunidade de ser mãe, de cuidar. Porque antes era uma vida louca com meus filhos. Hoje não, hoje é uma vida saudável, uma vida normal, né?
que toda família tem. Aí Agora, o entra que as que tranças. você diria, Pablina? Pablinas existem, né? No mundo. Existem várias Pablinas no Brasil, então, em Belo Horizonte, então, a gente não precisa ir muito longe, né? Porque muita gente pode pensar, e tenho certeza que você deve ter pensado, que você tinha tudo para dar errado, né? E assim como você, muitas Pablinas pensam dessa forma também. Aí eu te pergunto, o que que você diria para elas e também para quem, assim como eu, vê essas Pablinas de fora, de uma outra posição e realidade, né? Como que a gente aproxima pessoas como eu de Pablinas como você? Para as outras Pablinas do passado, existe sim uma saída. Por mais que tudo pareça que não tem saída, que acabou, porque era isso que parecia para mim, que acabou. E eu fui absolvida de algumas coisas que eu fiz. E eu não entendia. Então, existe sim, independente de qualquer situação, se for uma doença, se for um cárcere, se for um aluguel que está vencido, existe aqui dentro a sua força de vontade, o amanhã, o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Você tem alguém a se agarrar? Filhos, parentes? Não tem? Então é você o seu propósito. Então tem como você sair dessa situação. Tem que começar de dentro para fora. Aquela vontade de vencer. Quando você tem essa vontade de vencer, você vai desconstruindo muitas coisas. Você vai melhorando. E para as Pablinas de agora, para aquelas que superaram, que se dedicaram e que ainda lutam, que guerreia, porque estamos em uma guerra. Para sobreviver no Brasil, estamos em uma guerra e temos que lutar diariamente. Mas não lutar com nós mulheres. Temos que lutar com uma sociedade que diminui os nossos direitos. Então, não estou me sentindo pertencente. Cria o seu espaço. Tem espaço para todo mundo. Eu fiz o meu espaço, porque não tinha espaço para mim nas empresas. Por mais que eu tinha aí uma graduação de uma faculdade com grande nome, não acreditavam na minha mudança de vida. É. Não acreditavam na minha melhoria. Então eu tive que me renovar, eu tive que me recriar, eu tive que fazer conexões. Isso é muito importante, gente. Conexões. Mulher apoia mulher. E para as possíveis Pablinas que querem uma melhoria, que querem se empreender, aí que entra o lance da trança. Pode me procurar, tá, gente? Pablina Veloso ou Culfa Minas. Também tem um Instituto Responsa. Porque eu faço questão de formar. Se estiver em situação de vulnerabilidade, eu formo. Eu formo e eu dou instruções aí de empreendedorismo, porque eu sou boa em estratégia, tá, pessoal? Até porque eu sou sobrevivente, eu vim da guerra mesmo. Então, as tranças, eu uso ela como ferramenta de resgate. As tranças resgataram a minha vida. E se hoje em dia existe uma ferramenta de resgate para resgatar a vida das minas, das mulheres, é as tranças. No meu meio, eu conheço as tranças. Então, podem procurar Pablina Veloso, Ateliê Sol Social, CUFA Minas ou o Instituto Responsa. Quando eu falo CUFA Minas, é porque eu tenho um projeto que a CUFA abraçou, que é o Transando Oportunidades. E o Sebrae entrou como parceiro. E ele vai acontecer agora, dia 29 e 30 de maio. E serão para 200 mulheres. Mentorias. Não será somente com a Pablina. Teremos lá nomes grandiosos que o Sebrae e a CUFA está trazendo para capacitar essas pessoas com mentoria. Terá certificado e muito mais. Maravilhoso, porque além desse trabalho todo que você faz, você também se aliou a projetos que também são referência e potencializaram o seu trabalho, né? Porque se tem um grande desafio aí, é realmente essa inserção dessas mulheres, e os homens também passam por isso, né? No mercado de trabalho, depois de terem passado aí pelo sistema prisional, né? Eu já tive a oportunidade de visitar a PAC, de visitar um presídio feminino aqui também, que tem uns projetos incríveis lá dentro, né? Que, me lembrando agora também, eu conheci a marca de roupa Libertis, que ela também trabalha a questão da moda com as mulheres, do corte, da costura, para capacitar essas mulheres para o mercado, quando elas também
conseguem sair, têm essa nova oportunidade. Ou seja, são vários preconceitos e tabus que você quebrou. Por isso que a sua história ela é tão potente, não só você como empreendedora, com essas várias habilidades que você tem, né? Mas eu te pergunto, o que que falta hoje para mulheres como você terem a transformação de fato? Você usou a educação, e eu acho que, eu arrisco dizer que essa é imbatível. Não sei se alguma outra bate a educação em termos de ferramenta de transformação, né? Mas o que que falta para as pessoas que vivem em contextos parecidos com você, que tenham acesso real a essa transformação? Você falou algo importante. Não tem nenhuma outra que bate a educação. Eu digo que existe sim. É a oportunidade. Porque se você não tiver a oportunidade, você também não vai ter acesso à educação. Foi o que eu tive. A gente precisa de oportunidade. A gente precisa, quem quer mesmo e quer mudança, a maioria quer, mas não tem oportunidade. Eu tenho meninas que faz Enem, não tem muito conhecimento porque não estudou num ensino bom. Então, elas precisam ali tirar uma nota boa para fazer uma faculdade. Mas quando se tem uma oportunidade, tudo fica melhor. Com certeza, né? Fora os desafios que você já deve ter sofrido ali, garanto que muitos julgamentos também, igual você já colocou, né? Ah, não, não é possível que ela se transformou dessa forma. Garanto até que gente próxima de você, quem já te conhecia ali, né, desde a infância, como é que foi lidar com essas críticas? Como é que a gente lida com essas críticas até hoje também? Como é que você foi se fortalecendo com os desafios que você foi encontrando pelo caminho? As críticas, elas ainda existem, né? E assim, elas vêm de forma de fofoca. E o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas críticas e construir algo bom em cima dela. Não deixa vir pro coração. Eu falo não deixa vir, mas às vezes vem, eu fico triste. Aí eu falo, poxa, sou muito bom em estratégia, então vou montar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. A gente não pode se apegar, gente. Entrou aqui, saiu aqui. É continuar fazendo bem. Quando que você percebeu que essa história aí, essas lições aí, elas tinham esse poder que elas têm, e que você começou a usar isso a favor, até para encorajar, mobilizar, conscientizar outras mulheres, principalmente mulheres também, né? Quando que você viu assim, peraí, a minha história tem valor, eu não preciso esconder, eu não preciso diminuir, ou não, não, não vamos contar esse lado aqui meu, não. Mas não, você conta com muita firmeza, né? Com muita dignidade mesmo. Essa é a sua história, não tem como mudar, e você viu nela um poder de mobilização, né? Isso. Então, durante um bom tempo eu me escondi. Eu era cuidadora, fazia faxina, era o que me cabia. Mas quase ninguém sabia da minha história. Eu trabalhei na casa de uma diretora executiva da SUSEP, o segundo escalão do governo. Ela sabia da Pablina cuidadora, que cuidava muito bem dela, da casa dela e da família dela. Mas eu não poderia falar ali o meu passado. Até porque uma vez que eu coloquei uma trança, eu senti um grande preconceito dela e de toda a família. Então, eu tive que me resistir, eu tive que resistir, eu tive que persistir, porque eu queria viver, eu queria existir. E eu entendi que eu poderia fazer o bem quando chegou uma cliente que já me conhecia no passado. Falou, Pablina, quem te vê não acredita que é você. Eu tô falando para as pessoas, ninguém não tá acreditando. E fulano falou assim, nossa, a Pablina mudou, por que você não vai mudar? Uma mãe falou para uma filha. Ou seja, se a Pablina mudou, por que você não vai mudar? Não é mérito, isso não é mérito. Mas eu trago a minha história para inspirar outras vidas. E não é só inspirar. O que eu posso fazer para ajudar com que elas mudem? Porque eu tive oportunidade. Eu tive acesso à educação. A educação me conectou com outras mulheres, que foi a Karine do Responsa. Então, eu fui me conectando. Então, foi aí que eu decidi formar essas mulheres. E contar da minha vida e falar da força que nós temos, que só nós mulheres temos, não que os homens não tenham, já formei muitos homens também para trançar as filhas, tá? E aqui, tiro o chapéu para eles. E vai para além das tranças, tem toda uma história, tem toda uma identidade, tem muito respeito. Com certeza. O que você diria para as mulheres que estão ou já estiveram aí na sua situação ficou muito claro, né?
Mas eu acho que ainda falta uma mensagem, Pablina. O que você diria para as pessoas que ainda são carregadas de preconceito, que ainda olham torto, ainda é um espaço que ainda precisa ser ampliado, que muitas pessoas ainda não falam ou preferem não arriscar, se é que eu posso dizer assim, né? O que você diria, né? Para quem tá aí do seu lado, o recado está mais do que bem dado, né? Mas o que falta para realmente você ganhar a confiança, essas mulheres ganharem a confiança e ter esse recomeço de fato sendo aplicado no dia a dia? Para as pessoas que são um pouco preconceituosas, eu entendo, porque nós somos de BH, nossa cidade é bem conservadora, então é um pessoal que é difícil você colocar algo na cabecinha. É por isso que eu falo, não é fazer uma trança, é fazer uma cabeça. E isso demora tempo. A minha demorou. A minha cabeça foi feita depois de 33 anos. Então demora um pouco. Para eles eu digo o seguinte: oportunidade transforma vidas. Não tira uma oportunidade de alguém. É só a oportunidade que pedimos. E para as pessoas que sofrem preconceito, que passam aí por até mesmo racismo, não desista. Pega isso como força, porque você pode. Eu consegui. Eu era uma sem futuro para minha família, eu era uma sem futuro para a sociedade, eu era uma sem futuro para o sistema prisional, eu era só apenas um número. Então, se eu conseguir, você também consegue. É persistir. Pablina, ouvir a sua história, ela é um lembrete muito poderoso de que nenhuma trajetória ela está completamente escrita, né? Que mesmo quando a vida parece ali empurrar a gente para um lugar onde a gente parece impossível sair, ainda existe a possibilidade de escolha, de recomeço, de transformação. A sua história ela fala sobre dor, sobre erro, sobre caminhos difíceis, mas acima de tudo, sobre coragem. Coragem de olhar para você, de acreditar que podia ser diferente e de encontrar na educação uma nova forma de caminhar, né? Eu acho que talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas desse encontro e de todos os encontros que você promove quando você compartilha a sua história, né? A de que ninguém precisa ser refém do próprio passado, né? Então, para quem está escutando a gente, talvez vivendo um momento difícil, acreditando que já passou do ponto de mudar alguma coisa na própria vida, que essa conversa sirva para isso, né? Como um lembrete. Sempre existe uma fresta. Às vezes ela começa pequena, né? Quase ali invisível, mas que pode ser exatamente o começo de uma grande transformação, né? Eu só tenho a te agradecer muito, muito, muito por compartilhar mais uma vez a sua história comigo e eu espero muito que ela chegue aqui através do Na Boa a mais e mais pessoas levando luz, que é isso que você faz. Mais do que trança, mais do que empreendedorismo, né? Você leva luz, que a sua caminhada continue abrindo aí caminhos e mostrando que segundas chances não são apenas possíveis, mas elas são necessárias, né? É isso, Silvia, é da dor ao propósito. A aprendizagem que transforma e o seu impacto social. Eu digo hoje que eu sou uma empreendedora de impacto social. Eu não formo só mulheres, eu formo multiplicadoras. E isso é importante, porque existe muitas Pablinas formando outras Pablinas para a gente contribuir para um Brasil mais igualitário, né? Você não se conteve só com a sua transformação, você quer transformar, né? Isso é muito potente. Isso. Isso nasceu dentro de você, né? E aí ainda não tinha achado ali o espaço e o caminho para soltar e você conseguiu fazer isso aí reverberar maravilhosamente bem. Eu tenho muita admiração por você e eu estou muito feliz de poder apresentar a sua história aqui, viu? E eu agradeço imensamente pelo encontro que tivemos, pela oportunidade de conhecer. Você viu que tudo vem através da oportunidade? É, Então, pela oportunidade de conhecer você e pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, contando um pouco da minha trajetória e só gratidão mesmo. Vamos juntas. para quem quiser conhecer mais a Pablina, encontra ela nas redes sociais, né? É underline Pablina, underline Veloso, certo, Pablina? Isso, correto. E o ateliê, né? Arroba, underline, ateliê, underline, sol,
underline também, não é isso? Para conhecer esse trabalho maravilhoso que você faz. Isso aí. E achando a Pablina Veloso, lá na bio vai estar o arroba de todas as ações que eu faço parte, que é o Ateliê Sol Social, a CUFA e o Essa mulher é uma potência e a cara do Na Boa, né? Adorei, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilha com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Um beijo, até o próximo episódio. A Pablina foi uma das participantes do Expo Favela em edições anteriores e, assim como a história dela é inspiradora, eu também conversei com outros empreendedores que tiveram seus negócios alavancados e potencializaram ainda mais o seu impacto através do Expo Favela. Você encontra o Na Boa Especial Expo Favela no canal do YouTube Silvia Castro e vem aí mais uma edição do Expo Favela Minas nos dias 29 e 30 de maio, na sede do Sebrae. Para mais informações, acesse expofavelaminasgerais.com.br.